Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial estejam sobre nós, em nome de Jesus, que assim seja. Antes de abrir a palavra de Deus, vamos orar. Nosso Pai Celestial, nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nos aproximamos de Ti pela fé para pedir que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos ilumine, nos dê entendimento para entender e compreender a Tua palavra e a Tua vontade. Que a Tua palavra fortaleça a nossa fé, que a Tua palavra nos alimente espiritualmente. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Abra a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 14, verso 1. Ali está escrito: Diz o insensato no seu coração: não há Deus. O insensato é aquele que pratica insensatez, que por sua vez significa falta de juízo, falta de bom senso, falta de ponderação. Logo, afirmar que não há Deus é falta de bom senso e falta de ponderação. Então, pelo bom senso e pela ponderação, devemos considerar que a existência de Deus não é uma questão científica, porque não se pode levar Deus para um laboratório e testá-lo com um método científico. Ou seja, não se pode provar a existência de Deus usando as técnicas da ciência por meio da observação, análise, experimentação e comprovação. A existência de Deus também não é uma questão filosófica, porque o pensamento humano é limitado e não é capaz de abarcar, entender e explicar o infinito. Mas podemos afirmar que a existência de Deus é uma questão de fé. Somente pela fé é possível acreditar na existência de Deus. Certa vez, um filósofo e também cientista ateu estava caminhando por uma praia muito linda numa manhã de sol. Ele estava pensando na possibilidade de crer na existência de Deus e dizia consigo mesmo: se tão somente eu pudesse entender Deus, ou tivesse como provar que Ele de fato existe, eu acreditaria nele. De repente, aquele homem se deparou com uma cena que lhe chamou a atenção, e ele parou para observar. Um menino de uns 2 aninhos de idade estava brincando na areia da praia. O garotinho havia feito um buraco na areia seca com as suas próprias mãozinhas e em seguida corria até a beira do mar e colhia um pouco de água com seu baldinho. Ele voltava correndo até o buraco na areia e derramava ali toda a água que havia colhido em seu balde. O garotinho fez isso várias vezes. O filósofo e cientista ateu notou que o menino ficava frustrado e inconformado toda vez que despejava seu balde com água dentro do buraco, porque enquanto ia buscar mais água no mar, aquela água que ele havia posto dentro do buraco secava na areia quente sob um sol escaldante. Assim, o buraco nunca ficava cheio, e o garoto demonstrava muita frustração. Curioso, aquele homem ateu perguntou para aquela criança: Ei, menino, o que você de fato quer fazer? O garotinho, em sua inocência infantil, deixou cair o balde de suas mãos, estendeu um dos bracinhos apontando em direção ao mar e respondeu: Ah, eu quero pegar toda aquela água e colocar aqui dentro desse buraco que eu fiz na areia. Então, naquele exato momento, o homem descrente entendeu que era justamente isso que ele estava tentando fazer com Deus. Assim como era impossível colocar toda a água do mar em um buraco na areia, também era impossível para ele entender um Deus eterno e infinito e tentar explicá-lo com uma mente finita e limitada. Portanto, podemos afirmar que não é pela ciência ou pela filosofia que podemos crer em Deus, porque sua existência é uma questão de fé. Assim como crer que ele não existe também é uma questão de fé.
uma vez que não se pode de fato provar que Deus não existe. Então, acreditar e não em Deus é uma questão de fé. Com certeza, podemos estabelecer duas hipóteses. Considerando que tanto o ateu quanto o crente não podem de fato provar nada sobre Deus, do ponto de vista científico e filosófico, considerando que crer em Deus não é uma questão científica ou filosófica, mas é uma questão de fé, considerando que crer que Deus não existe também é uma questão de fé, considerando que ao declarar que não há Deus, o ateu tem falta de bom senso e falta de ponderação, segundo o Salmo 14, verso 1, devemos considerar, então, que pode haver duas possibilidades a serem ponderadas e que é justo dar uma margem de possibilidade para ambas. Assim, tanto o ateu quanto o crente têm 50% de chance de estar certo em sua crença, uma vez que ambos dependem da fé para negar a existência de Deus ou acreditar que Ele existe. Deste modo, a primeira possibilidade é a de que Deus de fato não existe, e a segunda é a de que Deus de fato existe. A partir destes argumentos, imaginemos a seguinte situação. 2 homens nasceram no mesmo dia. Ambos viveram 80 anos e morreram no mesmo dia. Um deles não acreditava na existência de Deus, enquanto o outro acreditava. Tanto o ateu quanto o crente não puderam provar nada sobre Deus, do ponto de vista científico ou filosófico, durante o tempo em que viveram neste mundo. O ateu não pôde provar que Deus de fato não existe, e o crente também não pôde provar que de fato Deus existe. Assim, sem poder provar cientificamente ou filosoficamente a existência de Deus, ambos escolheram onde depositariam sua fé. O ateu escolheu não acreditar que há um Deus, enquanto o crente escolheu acreditar que há um Deus. Como resultado de sua crença que não há Deus, o ateu viveu neste mundo crendo que sua vida não tinha um propósito divino, que sua vida era o resultado do acaso e que após sua morte não haveria nada, apenas um niilismo, um vazio, um deixar de existir e ponto final. Enquanto isso, o crente viveu acreditando que Deus era seu Criador, que sua vida neste mundo tinha um propósito divino e que mesmo após sua morte haveria a certeza de uma vida eterna, por meio da promessa da ressurreição dos mortos por ocasião da segunda vinda de Jesus em poder, glória e majestade. Agora vamos imaginar e criar duas hipóteses, considerando ao final aquela que é a mais sensata. A primeira hipótese é a de que o ateu pudesse estar certo em suas convicções e que após sua morte Deus de fato não existisse. Imaginemos que o crente morreu acreditando numa mentira e que o ateu estivesse certo em suas convicções. A pergunta que temos que fazer é: o que o crente perderia com isso? Ou seja, o que o crente que viveu neste mundo tendo fé na existência de Deus perderia após sua morte se o ateu estivesse certo? A resposta é nada. Uma vez que se Deus não existisse, não poderia haver nenhum tipo de recompensa após a morte, restando apenas um niilismo, um deixar de ser, um não existir. A segunda hipótese, contudo, teria um resultado bem diferente da primeira. Imaginemos que quem morreu acreditando numa mentira foi o ateu, e que o crente estava certo em suas convicções de fé. Ou seja, há um Deus a quem devemos prestar contas e há uma vida eterna a ganhar ou a perder após a nossa morte. A pergunta que temos que fazer é: o que o ateu perderia com isso? Ou seja, o que o ateu que viveu neste mundo afirmando que Deus não existe perderia após sua morte se o crente estivesse certo? A resposta é tudo. Perderia tudo, uma vez que se Deus existisse haveria um juízo divino e uma recompensa de vida eterna após a morte
por meio da ressurreição dos mortos na segunda vinda de Jesus a este mundo. Portanto, chega a ser até mais razoável, mais lógico e sensato acreditar que há um Deus. Também é mais vantajoso acreditar em Deus, pois pelo menos essa crença nos oferece uma recompensa, a vida eterna. Enquanto a crença que Deus não existe não oferece nenhuma vantagem ou recompensa após a morte. Assim, podemos deduzir que negar a existência de Deus é negar que Jesus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia deixa claro que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, é o único Criador e mantenedor de tudo que há. Está escrito em Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Negar a existência de Deus é negar a sua santa palavra, é rejeitar o evangelho eterno, com o plano da redenção estabelecido por Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa existência depende da existência de Deus. Em Apocalipse 4, verso 11, está escrito: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Pela vontade de Deus somos e fomos criados. Em Atos, capítulo 17, verso 28, está escrito: Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Estamos vivos, nosso coração bate em nosso peito agora, porque Deus nos mantém vivos por sua bondade, graça e misericórdia. Jesus, como Criador, nos dá a vida. Jesus, como Criador, nos mantém vivos. A fé é o único meio para acreditar na existência de Deus. Não é por meio da ciência, não é por meio da filosofia. É apenas por meio da fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 1 está escrito: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E em Hebreus 11, versículo 3, nos diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E em Hebreus capítulo 11, verso 6 nos diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Jesus profetizou que antes da sua segunda vinda em poder, glória e majestade, o ateísmo seria uma característica dos habitantes da terra. A sua profecia está no livro de Lucas, capítulo 18, verso 8. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Até mesmo no mundo espiritual existe a crença que Deus existe. E somos advertidos a não duvidar. No livro de Tiago, capítulo 2, verso 19, está escrito: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Desta maneira, somos admoestados a não viver neste mundo como se Deus não existisse. De fato, pela fé podemos declarar com o profeta: Mas há um Deus nos céus. Daniel 2, 28. Assim, você deve pensar: onde está a sua fé? A sua fé está na não existência de Deus? Ou a sua fé está na existência de um Deus todo-poderoso que governa o universo? A fé é o único meio para acreditar na existência de Deus. Não é por meio da ciência ou da filosofia, mas apenas por meio da fé. O livro de Hebreus nos deixa claro isso.
Em Hebreus capítulo 11, verso 1, encontramos uma definição para o que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Deste modo, podemos dizer que a fé é um elemento sobrenatural, é um elemento que vem como um dom dado por Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, mais teremos fé. E a fé será dada como um dom. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, está escrito: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É somente pela fé que podemos entender a criação. É somente pela fé que podemos acreditar num Deus Criador. E ainda no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Esse texto nos diz que é impossível agradar a Deus sem fé e que é necessário crer que Deus existe ao se aproximar dele. Em Lucas 18, verso 8, encontramos uma profecia feita por Jesus. Ele disse: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus profetizou que antes da sua segunda vinda em poder, glória e majestade a este mundo, o ateísmo seria uma característica dos habitantes da terra. Até mesmo no mundo espiritual existe a crença que Deus existe, e somos advertidos a não duvidar. Em Tiago 2,19 está escrito: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Desta maneira, somos admoestados a não viver neste mundo como se Deus não existisse. De fato, pela fé podemos declarar com o profeta Daniel, quando afirmou: mas há um Deus nos céus. Daniel 2,28. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, para que possamos viver neste mundo, crendo e confiando na existência de um Deus Todo-Poderoso que nos ama e nos quer salvar. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja, que você entregue a sua vida aos cuidados deste Deus e saiba que você não vive neste mundo por acaso, mas há um propósito divino na sua vida. Busque na palavra de Deus o conhecimento necessário para que a sua fé se fortaleça. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Glória a Deus.